Em uma noite escura e tempestuosa, na pitoresca cidade de Luado Crepúsculo, situada no coração misterioso do Brasil, um evento aterrorizante ocorreu que abalou a tranquilidade da comunidade. A história começa com um jovem corajoso de apenas 13 anos, chamado Carlos, que vivia com sua mãe e irmãzinha em uma casa isolada nos arredores do vilarejo. Era quase meia-noite e Carlos ouviu seu cachorro latindo freneticamente no quintal, que dava para uma pequena floresta. Armado com seu estilingue, Carlos decidiu investigar. No escuro, ele viu um homem de aparência cansada e suja, escondido nas sombras. O homem, com uma voz rouca e desesperada, pediu a Carlos que voltasse para casa e trancasse as portas. Carlos, no entanto, se recusou a ceder ao medo. À medida que o relógio se aproximava de meia-noite, o homem pediu água. Carlos, em sua inocência, ofereceu-lhe um copo d'água. No entanto, assim que o relógio bateu meia-noite, o homem recusou a água e, com um grito aterrorizante, declarou: "Não tenho sede de água, tenho sede de sangue." O que aconteceu a seguir foi algo que Carlos nunca esqueceria. O homem começou a se contorcer no chão. Seu corpo começou a crescer pelos e sua aparência mudou para de um lobo gigante e furioso. Seus olhos brilhavam vermelhos como sangue e eles exalavam cheiro de morte. Carlos ficou paralisado de medo. Enquanto a fera se levantava e uivava para a lua, foi então que ele ouviu um estrondo. A sua mãe, armada com a velha espingarda calibre 22 do avô, havia atirado no ombro da fera. A fera uivou de dor e fugiu para a floresta. No dia seguinte, Carlos e sua mãe foram até o xerife do vilarejo para relatar o incidente. No entanto, para sua surpresa, descobriram que o xerife estava ausente, pois havia se ferido acidentalmente no ombro com a sua própria arma na noite anterior. Desde aquela noite, Carlos nunca mais duvidou das histórias que ouvia sobre a criatura que assombrava o seu vilarejo. Ele aprendeu de maneira mais difícil que às vezes os monstros são reais e podem estar mais perto do que imaginamos. E você, caro leitor, acredita em lobisomens? Eu sempre ia com minha mãe ao cemitério, que ficava a alguns blocos da minha casa. No dia de finados, íamos visitar os nossos parentes e amigos. Em 2007, como todos os anos, fomos bem cedo para não pegar o cemitério cheio. E, claro, menos vendedores ambulantes na porta. Minha mãe sempre fez questão de visitar todos os parentes daquele cemitério, o que às vezes demorava horas. Eu, como nunca tenho nada melhor para fazer, sempre acompanho e me divirto olhando as fotos dos mortos nas lápides e lendo suas mensagens. Até então, eu não sabia que esse seria o último ano que eu iria a qualquer tipo de cemitério. Acontece que eu passei por um túmulo velho e mal cuidado. Tinha uma rachadura enorme no meio. Eu ri e fiz um comentário de muito mau gosto do túmulo do coitado que ali estava enterrado. Fomos embora depois de um tempo. Quando eu estava saindo, um mendigo me pediu dinheiro. Nem respondi. Foi embora sem falar nada. Eis que o homem me seguiu até a porta do prédio onde moro no 6º andar.
Subi para o meu apartamento e fiquei observando o homem pela janela, que às vezes me olhava de rabo de olho até que ele desapareceu pela outra esquina. Naquele mesmo dia de noite, eu fui tomar banho quando, acreditem ou não, alguém bateu na janela do banheiro. Lembre-se que eu moro no 6º andar. Gritei como louco até a minha mãe tocar na porta do banheiro. Quando ela abriu, achou que eu estava morrendo, pois estava pálido e a ponto de desmaiar. Contei tudo para ela e meu irmão, mas ninguém acreditou. Olhamos pela janela e tudo estava como deveria estar. Naquele dia, pedi para dormir no quarto do meu irmão. Ele zoou com a minha cara, mas acabou deixando. Estávamos a ponto de dormir quando na janela apareceu alguém andando do lado de fora. Meu irmão viu primeiro e gritou. Quando eu olhei, era aquele mendigo. Ele gritou comigo e disse para nunca mais desdenhar da morada dos outros. Imediatamente, eu me lembrei da minha piada no cemitério. Minha mãe entrou no quarto, mas desta vez, meu irmão era testemunha e ela acreditou. Pegamos a Bíblia e oramos por várias horas. Nunca mais vi o homem e nunca mais voltei a pisar em um cemitério. Boa noite, meu nome é João Pedro. O relato que eu vou contar aconteceu com meu avô materno, o Senhor Dito. Era assim que todos chamavam ele. Eu não o conheci, pois quando eu nasci, ele já havia falecido. Esse relato foi a minha mãe que me contou. O ano era 1968. Meus avós moravam numa chácara e lá também morava meu tio, o irmão do meu pai. Certa noite, meu avô Dito estava na casa de um amigo jogando baralho. Já eram umas 23h30, quando um dos amigos perguntou: Seu Dito, o senhor não tem medo de chegar a essa hora da noite na chácara? Dizem que lá é assombrada. Meu avô começou a rir e disse: Se aparecer alguma assombração, eu coloco ela para correr. E todos deram risada. Então, meu avô foi embora. Chegando na chácara, ele entrou e até aquele momento nada havia acontecido. Mas, quando ele estava chegando na porta da casa, ele levou um chute na perna e em seguida uma rasteira. E logo em seguida novamente uma chicotada nas costas. Ele reagiu, mas não havia ninguém. Ele só tomava socos, chutes e chicotadas. Quando ele já estava cansado, quase desmaiando, ele gritou pelo meu tio, o irmão dele: Compadre, socorro! Meu tio acendeu as luzes de fora e saiu. Meu avô estava sentado no chão, todo sujo. Ele disse o que aconteceu, e depois desse acontecido, eles resolveram mudar dali. Mas meu avô sempre dizia para os meus tios e minha mãe que nunca devemos zombar do que não conhecemos. Boa noite. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Halisson Maciel. Não esqueçam do desafio dos 10.000 seguidores. Quando eu bater essa meta, irei sortear um livro do Jefferson José, O Eurolfo na Vila dos Lobos, e um livro do Jefferson José, O Dia em que o Sol Parou, para um dos inscritos. Vale ressaltar que pode ser mais de uma pessoa contemplada. Porém, se você não tem paciência de esperar o sorteio, pode adquirir a sua obra do Jefferson José agora no link de contato aí nas descrições. Tenham todos um início de ano maravilhoso
e desejo a todos que sejam realmente felizes. E cuidado quando você sai à noite.